Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 11.847 dólares. E hoje meu objetivo será fazer uma análise técnica e de sentimento com destaque para o último movimento do Bitcoin testando os 12 mil dólares. A gente teve um movimento bem forte, rompendo e se mantendo acima dos 12 mil, para hoje cedo ter um dump aí bem forte. Então, vamos tentar entender se o Bitcoin está próximo desse rompimento dos 12 mil ou se mais correção está por vir. Para isso, eu vou analisar todos os tempos gráficos aqui, começando do 4 horas até o 15 minutos, mostrando para vocês pontos de suporte, resistência, pontos importantes do preço e também alguns padrões gráficos que eu estou enxergando. Além disso, a partir de uma análise de sentimento, eu vou no Tensor Charts analisar vários indicadores aqui, entender esse pump, esse dump, ver o que as instituições estão fazendo nesse momento, sem esquecer, é claro, de dar uma perspectiva de sentimento de posição. Por isso também vamos falar um pouquinho do Crypto Fear and Greed Index e do Funding, correto? Então, investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Na primeira eu vou fazer uma análise técnica do Bitcoin, bem simples, e depois eu vou ir colocando pontos de análise de sentimento para tentar melhorar a nossa estimação da probabilidade se vai romper os 12 mil ou não. Começo aqui do 4 horas. No 4 horas eu posso enxergar que a gente está numa tendência de alta muito clara no Bitcoin. Todos os nossos indicadores mostram suporte, estão abaixo do preço. Olha as nossas médias, a nossa nuvem de Shimoku e mais do que isso. Até mesmo que o VPVR mostra muito mais suporte abaixo do que resistência acima. Na verdade, não existe muita resistência acima pelo VPVR. Então, de cara, eu vejo aqui que no 4 horas, a resistência que a gente tem é essa resistência psicológica aqui dos 12 mil. Eu vou colocar nos 12.050, que é onde o preço não está conseguindo fechar acima, tá bom? Então, se ultrapassar os 2.050, a gente tem sim uma boa probabilidade de continuar essa alta e fazer novas máximas, ok? Então, eu estou enxergando nesse momento aqui muito claramente esse padrão gráfico aqui. Isso para mim é um triângulo ascendente, tá bom? Um triângulo ascendente que tem uma maior probabilidade de romper para cima, ainda mais vindo de uma tendência de alta, tá? Então um rompimento disso aqui no 4 horas pode dar pra gente possíveis swing trades, correto? Além disso, além da gente ter aqui um rompimento que não tem tanta resistência pelo VPVR, a gente também tem muito suporte abaixo, né? E o primeiro suporte que eu destaco era a nossa antiga resistência, né, que a gente falou no último vídeo, foi rompida na região dos 11.700. Então eu realmente ficaria de olho entre aqui os 11.700 e esta região aqui, ó, dos 11.570. 11.550. Por quê? Porque a partir daqui a gente tem um gapzinho no VPVR até a região dos 11.330 e também, se a gente perder essa zona, a gente estaria perdendo a linha de tendência deste triângulo, ok? Então, eu acho que é uma zona muito importante, tá? Se o Bitcoin perder essa zona, eu espero outro teste na região dos 11.330. E lembrando, a gente ainda tem um suporte interessante nessa região até os 10.950. Enquanto o Bitcoin não rompeu os 10.950, a tendência dele no 4 horas é de alta, ok? Então, fiquem de olho nesses suportes aqui. Eu acho que se perder essa região ali dos 11.700, já é um sinal de fraqueza, mas assim, para pensar realmente em vender, eu ficaria de olho num rompimento dessa linha de tendência dos 11.550 em algo assim, tá? Nesse momento, não recomendo, porque a gente tá numa tendência de alta com muito mais suporte abaixo do que resistência acima. Detalhe, será que esse é o momento então da gente comprar e ficar comprado no Bitcoin por muito tempo? Caras, eu fortemente acredito que não. Por quê? Porque todos os nossos indicadores de sentimento continuam apontando para a grande maioria do mercado estando comprada e a grande maioria do mercado estando gananciosa. Então, para o Bitcoin dar movimentos como esse aqui dos 12.100 até os 11.400 em poucos minutos, não custa muita coisa. A gente sabe que pode acontecer. Então, por causa deste risco e por causa dessa ganância no mercado, eu enxergo que a gente ainda
está numa situação muito arriscada para fazer posições de longo prazo no Bitcoin. Isso quer dizer que você não possa fazer? Claro que não. Você pode se basear na análise técnica aqui, operar, por exemplo, comprar no suporte ou comprar no rompimento desse triângulo. Mas lembre-se, o ideal é você deixar stops mais curtos. Então, nesse momento, eu ficaria de olho realmente para um possível stop nessa região, em 3 regiões, né? Primeiro, os 11.550. Terceiro, os 11.330 e no máximo nos 10.950. Porque se perder os 10.950, eu realmente acredito que a gente deve revisitar abaixo dos 10 mil dólares. Correto? Porque aí a gente estaria tendo uma reversão aqui no 4 horas e a coisa poderia ficar feia para o Bitcoin. Não é o caso no momento, então vamos abaixar um pouquinho mais o tempo gráfico. Numa hora, eu consigo enxergar que a gente também está em tendência de alta e a gente tem um ponto de controle bem definido nessa região ali próxima dos 11.700, tá bom? Então, para mim, sem dúvidas, é uma região muito importante, tá? E uma região que o Bitcoin seria bom ele se manter acima, tá? Se ele perder essa região aí próximo aos 11.700, 11.600, é sinal de que esse dump, essa correção mais forte pode acontecer. Detalhe. Numa hora eu consigo ver aqui que a gente teve muito volume de compra nesse topo dos 12 mil dólares, né? O que tipicamente numa análise técnica simples seria um rompimento confirmado, um bom rompimento. Numa análise de sentimento a gente precisa entender que quando muitas pessoas compram, ainda mais a mercado como foi assim, num topo, há uma boa probabilidade do preço reverter a partir daí. Então o que a gente vê quando a gente tem esse topo? Muita gente comprou no mercado, o funding disparando, ou seja, a demanda aumentando muito, mostrando um FOMO. E o que as baleias fazem? Consolidam um pouquinho e pá, vem um dump aí em 5 minutos de aproximadamente, deixa eu pegar certinho aqui, 5%. Ou seja, lembrem-se, quando tá todo mundo comprando a mercado, você não quer ser um dos que compra, tá? Porque as baleias sabem dessa maneira de operar, as pessoas compram, passou dos 12 mil dólares, fechou um candle lá, vou comprar mercado. Então, o que elas fazem? Elas mandam o mercado para o outro lado para estopar e liquidar essas pessoas. A gente vai falar um pouco dessa liquidação dos stops aqui na análise de sentimento. Porém, antes disso, vamos um pouquinho aqui no 15 minutos, porque eu quero mostrar para vocês esse volume um pouco mais de perto. Vamos lá. Caras, olha que interessante. Muita gente compra aqui a mercado, a gente consolida e no nosso dump, mais ou menos todas essas pessoas que compraram a mercado acabaram tendo que vender, né? Muitas vezes não porque elas querem, mas porque foram estopadas e liquidadas, ok? E no 15 minutos eu enxergo aqui que a gente está numa situação interessante, né? A gente formou um possível padrão em V aí, e nesse momento o mais importante no curto prazo é a gente conseguir romper essa linha de tendência e passar aqui dessa região dos 11.920. Passando os 11.920 já é um bom sinal para mim que o Bitcoin vai retestar acima dos 12 mil de novo, ok? Porém, enquanto não passar dos 11.920, a situação está um pouco arriscada. Vocês podem ver que a gente já está abaixo das médias aqui no 15 minutos, elas estão para cruzar. Então, a gente está pintando aí uma tendência de baixa no 15 minutos. E o ideal, o que eu falo com vocês, é sempre a gente esperar uma confluência dos tempos gráficos, né? Igual quando a gente estava aqui no último vídeo, que a gente tinha que esperar uma confluência dos tempos gráficos, tudo apontando para cima, para aí sim a gente pensar em long, né? Eu acho que teve boas realizações ali próximo aos 12 mil dólares. Mas beleza. Além disso, no curto prazo aqui, olha, já estou voltando aqui um pouquinho para vocês verem, que a gente está num suporte importante agora. E o mais importante mesmo é a gente segurar nessa região ali, ó, dos 11.700, 11.600 e pouco, que tá o ponto de controle aqui desses últimos dias, ok? Então eu ficaria de olho nessa região aqui de suporte do Bitcoin e de resistência para pensar em long, eu ficaria de olho em rompimento dessa região dos 11.920, correto? Continuando aqui, indo para análise de sentimento. Primeiramente falando um pouco do movimento de liquidação que a gente teve no Tensor Charts. Olha só, caras, a gente tem o nosso pump com muita gente comprando, né? E repare que muitas dessas pessoas que compraram não foi porque elas queriam comprar naquela região, foi porque elas foram simplesmente liquidadas. A gente tem quase 10 milhões de dólares em liquidação tendo que comprar a mercado aqui. E por que, investidores? Porque quem é liquidado nessa alta estava em short, correto? Como que ele sai do short?
ele sai comprando a mercado, ok? E é justamente isso que as instituições querem. O objetivo delas é liquidar e estopar as pessoas, as sardinhas, para a partir daí elas conseguirem liquidez, seja para começar uma posição de short, ou seja para despejar os bitcoins delas, tá? E é justamente isso que elas conseguem fazer. E mais do que isso, né? A gente vê muitas pessoas continuando comprando nessa região aqui, e aí a gente tem o dump. Nesse dump a gente tem muito mais liquidação, né? Olha só, a gente tem aqui quase 30 milhões em liquidação. Então é um sinal que talvez as baleias já captaram a liquidez que elas queriam para baixo, ok? Então eu realmente ficaria de olho no rompimento dos 11.920 para a gente ter uma confluência de todos os tempos gráficos para ir apostar em longs, correto? Seriam longs mais de day trades aqui nos 11.920, né? Acima dos 12.050 ali já poderia ser considerado até um swing trade, beleza? Indo aqui um pouco para o Tensor Charts avançado e falando um pouco das instituições, né, de indicadores importantes. Caras, reparem que as instituições estão sim colocando ordens abaixo do preço, não permitindo que ele suba, tá? A gente vê uma predominância de ordens de compra abaixo do preço do que de venda, ok? E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiramente, a gente tem mais instituição tentando fazer o preço subir e o nosso VWAP no 4 horas é um ponto que está dando suporte para o preço, tá? E é um ponto que eu não quero ver o Bitcoin perder. Vocês estão vendo aqui? Então, fiquem de olho nessa região ali. Está em confluência com o nosso suporte em 11.550. Se perder, a gente pode ter problemas, ok? Então, esse é um suporte importante que eu ficaria de olho. Investidores, estou aqui nos 5 minutos para mostrar para vocês onde as instituições estão tentando manter o preço e onde elas não querem que ele ultrapasse. Além disso, eu quero mostrar para vocês como que, somente com o book, você pode ter uma confluência do indicador de sentimento com o indicador técnico e melhorar e muito aí as suas entradas de rompimento, tá bom? Então eu vou falar desse possível rompimento que a gente pode ter ali dos 11.900 e pouco e vou dar um exemplo aqui do último rompimento bem parecido que a gente teve no preço, um pouquinho para trás aqui. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu quero fazer ao operar um rompimento? Eu quero me certificar que eu estou operando a favor da tendência. E sim, né? A gente está operando a favor da tendência. Tanto é que se romper o 15 minutos aqui, a gente vai ter uma confluência de todos os tempos gráficos apontando para alta. Só isso já deixa a nossa probabilidade de sucesso maior. Além disso, eu quero que muitas instituições, antes desse rompimento, estejam tentando acumular. Ou seja, a gente pode enxergar, por exemplo, nesse último rompimento que a gente teve alguns dias atrás, que haviam muitas instituições aqui embaixo. Então não só eu sei que a probabilidade do preço romper isso tudo aqui e cair é baixa, mas como eu sei que muitas dessas instituições acumularam e muitas não conseguiram. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver esse rompimentozinho, né, com um volume legal, o preço se mantendo acima. E a partir daí, se a gente tiver uma predominância de instituição no book depois do rompimento, é um sinal para eu operá-lo, correto? Então aqui, por exemplo, ó, aqui estava na cara, né? Olha a baleia que colocou aqui nessa região para confirmar o rompimento. Mas vamos dar uma olhada na situação atual. Vocês conseguem ver que começa a aparecer essas ordens? Então isso já é um bom sinal, tá? Isso já é um bom sinal. E se o preço conseguir ultrapassar a região importante da análise técnica, a gente pode sim ter essa confluência para fazer essa entrada de rompimento, ok? Lembrem-se, rompimento, preço consolida acima e predominância de compra, igual a gente está tendo predominância agora, tá? Detalhe, há sim muitas instituições tentando acumular nessa região dos 11.760 até os 11.730, então indiscutivelmente é um suporte no curto prazo, tá? Assim como há instituições tentando não deixar o preço ultrapassar desses 11.900 e pouco, tá bom? Então eu realmente ficaria de olho nessa região que eu falei, 11.920 ali e tal, porque se o preço ultrapassar daqui, a gente vai ter uma confluência de todos os tempos gráficos. E se você quiser ter mais uma confirmação, dá uma olhada no book. Se o preço rompe aqui, mais instituição aposta que ele vai romper, coloca as ordens no book, há uma boa probabilidade disso acontecer. Só você olhar esse outro exemplo que a gente teve aqui muito claro, né? Beleza. Então, investidores, por fim, né? Fazer um resumo aqui, eu acredito que a gente tem duas possibilidades de operação aqui. Primeiro, é um long nesse rompimento aqui dessa região dos 11.920 ou um short num rompimento desse triângulo
ascendente no 4 horas, tá? Obviamente, uma operação mais segura seria a favor da tendência de alta, porém isso não impede de operar aqui um rompimento dessa região dos 11.550, 11.600, um reteste. E por quê, caras? Porque quando eu busco uma operação, eu busco sempre ter as probabilidades do nosso lado, né? E se o preço demonstrar essa fraqueza depois de um topo duplo, perder esse ponto de controle aqui, eu passo a partir daí a ter as probabilidades, talvez não do meu lado, mas ele me dá uma boa relação risco-retorno para eu acreditar numa onda 3, já que eu vou ter muita resistência acima, correto? Então, muitas vezes quando você está operando contra a tendência, você não tem as probabilidades muito ao seu lado, né? Então, você precisa de uma relação risco-retorno que pague a sua operação, tá bom? Então, eu ficaria de olho nesses dois cenários aqui, tá bom? E é isso, tá? Qualquer dúvida, crítica ou sugestões, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.